Olá, pessoal, tudo bem? Então, nesta terceira videoaula, nós vamos falar sobre a tarifa Alves Branco, de 1844. Bom, para contextualizar a tarifa Alves Branco, é necessário a gente recuar um pouco no tempo para entender como é que ela se encaixa, né, nesse contexto geral das relações do Brasil com a Inglaterra. Tá? E aí eu vou puxar da memória de vocês, pelo menos a partir do momento que nós começamos aqui as aulas no segundo ano, quando nós falamos sobre a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Nós vimos que, ao chegar ao Brasil, a primeira providência do Dom João VI foi a abertura dos portos brasileiros ao comércio com as nações amigas, o que acabou com o Pacto Colonial, certo? A partir desse momento, o Brasil não está mais preso ao Pacto Colonial, a partir de 1808. 2 anos depois, Portugal assinou com a Inglaterra o conjunto de tratados que ficou conhecido como Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, tá? 1810. O Tratado de Amizade, Comércio e Navegação era aquele tratado que dava amplas vantagens comerciais para a Inglaterra na sua comercialização de produtos industrializados para o Brasil. Isso porque os produtos ingleses tinham que pagar uma taxa no valor de 15% sobre o valor da mercadoria vendida para o Brasil. Então, se vendesse um sapato por 100, deveria pagar mais 15 libras, vamos supor, de imposto. Tá? Era assim que funcionava, ok? 15%. E isso num contexto em que até mesmo os produtos portugueses que fossem vendidos para o Brasil pagariam 16%. Ou seja, a Inglaterra pagava menos que a metrópole, Portugal. E os outros países deveriam pagar 24%. Então, a Inglaterra ela tinha uma vantagem muito grande no seu comércio com o Brasil. Aí veio, né, aquele processo todo que vocês já conhecem, né, a independência, né, e aí vieram as negociações pelo reconhecimento da independência do Brasil. E aí vocês viram que a Inglaterra negociou o reconhecimento da independência do Brasil por Portugal mediante uma indenização, né, que foi paga pelo Brasil mediante um empréstimo feito junto à Inglaterra, né? E nós ficamos sabendo que esse dinheiro nem saiu da Inglaterra porque Portugal devia para a Inglaterra, né? E aí, quer dizer, a dívida, melhor dizendo, ela só mudou de dono, né? Ela era de Portugal e passou para o Brasil, ok? Já começamos assim, né? Com uma dívida de 2 milhões de libras esterlinas. E aí, na hora da Inglaterra reconhecer a independência do Brasil, né? A primeira imposição na Inglaterra, que era o reconhecimento de Portugal, foi cumprido, né? E o que mais que a Inglaterra queria que o Brasil se comprometesse? A Inglaterra queria que o Brasil, primeiro, que o Brasil fizesse um compromisso, perdão, fizesse um compromisso de não importar mais escravos africanos dentro de um período de 5, 6 anos, a partir de 1826, 1827, tá? Fizesse um compromisso nesse sentido, de não importar mais escravos, porque a Inglaterra já estava começando a se envolver naquela luta pela extinção do tráfico de escravos no Oceano Atlântico, por razões humanitárias, por razões religiosas, mas também, né, por razões financeiras e econômicas, ok? Porque, enfim, a escravidão ela não dava lucro para a Inglaterra, porque a Inglaterra precisava de pessoas recebendo salário para poder consumir suas mercadorias industrializadas, ok? Então, mais ou menos essa lógica aí, né? Além da lógica religiosa, ok? Então, a Inglaterra estava pressionando o Brasil a abrir mão de importar escravos africanos, ok? E outra pressão que a Inglaterra exerceu com o Brasil foi no sentido de renovar aquele tratado de amizade, comércio e navegação lá de 1810. E conseguiu, né? Eles conseguiram um compromisso do Brasil de renovar esse tratado por mais 15 anos a partir de 1826, 1827, tá? Mais ou menos por ali, tá? 15 anos, tá? Então, vamos fazer 1826 mais 15, quanto dá? 31, 41, 1841, tá? Olha ali a data da tarifa Alves Branco, 1844, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui nos itenzinhos, ok? Nas negociações, é aquilo que eu acabei de falar para vocês, eu vou ler só para a gente manter uma narrativa aqui, né?
Nas negociações pelo reconhecimento da independência do Brasil pela Inglaterra, 3 condições foram impostas pela potência industrial, no caso, Inglaterra. Pagamento reconhecimento, da independência de Portugal por Portugal, o que foi feito após o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, dinheiro que foi emprestado por banqueiros ingleses. Tá? 2. A prorrogação do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação de 1810 pelo tratado, através do Tratado de Comércio e Navegação de 1827. Tá? Aí 1827, então você põe 15 mais 27 dá 42. Né? Está mais perto ainda de 44. Tá. 3. O fim da importação de escravos. Tá? Detalhe, esse número 3 aí, ele foi parcialmente atendido. Daqui a pouco eu vou voltar a isso, tá? Em outra videoaula mais para frente eu vou voltar a isso. Foi parcialmente atendido pela chamada Lei Feijó, que ficou conhecida também como a Lei para Inglês Ver de 1831. Tá? Então, nota ali, compromisso de daqui a 5 anos abolir a importação de escravos. Aí 27, 28, 29, 30, 31. Em 1831 tem a Lei Feijó, que era para atender essa pressão da Inglaterra pelo fim da importação de escravos pelo Brasil. Tá? Só que ficou com a Lei para Inglês Ver. Vou falar mais sobre isso mais para frente. Ok? E aí, em 1844, o governo brasileiro, que estava com um problema de caixa, por quê? Porque como não cobrava impostos de importação da Inglaterra, que era o país que mais vendia mercadorias industrializadas para o Brasil estava sem dinheiro, né? Estava sem arrecadação. E aí, as autoridades do Império, no caso, o ministro da Fazenda, né, o Alves Branco, ele vai fazer essa proposta, né, de uma nova taxação sobre mercadorias importadas, né? E que vai tratar todo mundo igual, não vai ter mais preferência para os ingleses, não vai ter mais vantagens para os ingleses, tá certo? Porque o Estado brasileiro precisava arrecadar mais, tá? Basicamente era isso. E aí, em 1844, o governo do Império implantou a chamada tarifa Alves Branco, que aumentava, tá, as taxas cobradas sobre as mercadorias importadas para 30%. Todas as mercadorias importadas para 30%, ok? Sobre o seu valor, inclusive da Inglaterra. Então, a Inglaterra saiu de 15%, foi para 30%, dobrou o preço. É claro que isso aí vai fazer o quê? Vai desestimular as pessoas a comprar mercadorias inglesas. Por quê? Porque ficou mais caro, ok? Então, vai haver uma diminuição do que eles vão vender para o Brasil. E isso vai atrapalhar os interesses comerciais e industriais dos ingleses. Tá? Então, 30% sobre o seu valor. E, no caso, se fosse mercadoria que tivesse produção no Brasil, aumentaria ainda mais, 60%. Então, se fosse algo que, além de tudo, o Brasil produzisse, aumentar para 60% para ajudar quem produzia aqui no Brasil, certo? Caso concorresse com as mercadorias do Brasil. Então, para 30% ou até para 60%. Ok? Tal medida gerou reclamações do governo da Inglaterra. Né? A Inglaterra reagiu, né, tentando negociar, mas assim, de maneira arrogante. Por quê? Porque a Inglaterra era a grande potência do mundo. A Inglaterra era os Estados Unidos do século XIX. Tá? E não tinha ainda uma China no cenário. Nem a média duração ia aparecer ali uma China ainda. Né? Então, né, o objetivo do governo, como eu disse, era reduzir o déficit fiscal, ou seja, gastar mais do que está arrecadando. Tá? Então, o governo queria, né, resolver esse problema. Já a crise econômica tinha passado, mas o Estado ainda estava gastando mais do que estava arrecadando. Então, eles queriam reverter essa tendência. Okay? Então, essa foi a finalidade da tarifa Alves Branco. Okay? Então, o que a gente sabe? Além dos lucros dos industriais ingleses, a tarifa Alves Branco também incomodou as elites brasileiras. Por quê? Porque elas estavam há muito tempo, já desde a chegada da família real portuguesa, pelo menos, habituada ao consumo de itens industrializados ingleses. Então, assim, abalou também esse lado, né? Então, parte da elite, sobretudo aquela parte da elite que é a agrária exportadora, né, que é rica por causa da sua atividade agrária exportadora, ela vai também chiar, mesmo porque, né, havia facilidades, né, em relação à Inglaterra, né, nesse aspecto, né, né, por exemplo, a Inglaterra ela queria que o Brasil proibisse a importação de escravos. Tá? Mas como o Brasil era um grande consumidor de mercadorias industrializadas ingleses,
Eles, assim, esse negócio de lei para inglês ver, parece que a gente fazia os ingleses de bobo, mas não é isso. É que os ingleses sabiam que o Brasil era um grande consumidor de mercadorias inglesas. Então, já que a gente, né, deixava eles lucrarem conosco, então eles deixavam também o Brasil lucrar com a escravidão. Ok? Então, era um jogo assim de deixa que eu deixo. Ok? Mais ou menos nesse sentido. Então, além disso, as elites agrárias, elas também importavam, não, elas também tomavam muitos empréstimos de bancos ingleses. Então, eles entendiam que se a gente começasse a ter atrito com a Inglaterra, isso se reverteria uma dificuldade maior para conseguir crédito nos bancos ingleses por parte desses grandes produtores de café, de açúcar aqui do Brasil, que eles precisavam frequentemente pegar dinheiro emprestado para investir, certo? Então, eles, e além de que eles eram consumidores, né, das mercadorias inglesas, então vai haver uma pressão, né, também interna pelo fim da tarifa Alves Branco, ok? Então é interessante observar por esse lado também, ok? E, gente, aí a gente vai encerrando por aqui. Na próxima aula eu vou falar sobre como os ingleses reagiram à tarifa Alves Branco, ok? Então agradeço mais uma vez, tá? Obrigado e não percam a próxima videoaula. Um abraço a todos, tchau!